Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje vamos continuar discutindo sobre aprendizado profundo. Em particular, vamos começar a discutir sobre redes neurais convolucionais. As redes neurais convolucionais são um tipo de rede multilayer perceptron de avanço que elas permitem de forma localizada atuar sobre os dados. Elas têm essa característica interessante de permitir a exploração de estruturas espaciais ou temporais nos dados de entrada. Em uma rede multilayer perceptron padrão, todos os neurônios do nível L estão conectados a todos os neurônios do nível L mais 1. Em contraste, uma rede neural convolucional conecta neurônios contíguos ou adjacentes no nível L a um único neurônio no próximo nível L mais 1. Diferentes janelas de deslocamento contendo subconjuntos de neurônios do nível L conectam a diferentes neurônios do nível L mais 1. Ou seja, ao não seguir uma topologia de conexão completa entre níveis, a rede convolucional permite explorar, como vamos ver, várias estruturas e possibilidades em termos da organização espacial dos dados. Essa ideia da utilização de janelas deslizantes, elas também utilizam a lógica de compartilhamento de parâmetros, ou seja, o mesmo conjunto de pesos chamados filtros, nesse caso, são utilizados para todas as janelas deslizantes. Finalmente, diferentes filtros podem ser usados para extrair automaticamente características do nível L para o seu uso no nível L mais 1. Neste vídeo, nós vamos discutir mais a questão da convolução e o que são convoluções e como que elas podem ser exploradas. As outras características dessas redes neurais convolucionais vão ser vistas posteriormente. Bom, vamos começar falando o que é uma convolução unidimensional. A convolução unidimensional ela é definida sobre um vetor e, nesse caso, ela é a soma dos elementos de 1 a k do vetor. Uma convolução de uma dimensão, ela entre x e y, onde x é o vetor, por exemplo, de entrada e w, x e w é o vetor que representa o filtro, ela pode ser representada pelo símbolo asterisco aqui, e ela vai ser a soma, né, produto a produto, elemento por elemento. Tá? Na prática, então, o que nós temos é que essa soma de xki, elemento a elemento com w, ela vai ser o somatório de j igual a 1 até k, que multiplica os valores de x pelos valores de j nesse caso. Visualmente é mais fácil de nós entendermos. Dado um vetor x de entrada com 7 elementos e um filtro w de tamanho 3 com os elementos 1, 0, 2, nós vamos aplicar essa janela de multiplicadores de forma deslizante ao vetor x, deslocando w. Então aqui nós vemos que nós temos a primeira janela de tamanho 3, onde o 1 multiplica com 1, o 3 multiplica com 0, menos 1 multiplica com 2. Como eles são somados, então o resultado vai ser 1 menos 2 é menos 1. Na próxima iteração, a janela se desloca, pegando os elementos 3, menos 1 e 2, mas o vetor w se mantém, e o resultado é 7. Esse processo ele vai até que nosso resultado da convolução ele tenha sido alcançado e todo o vetor tenha sido preenchido. Notem que o tamanho desse vetor resultado ele é 5, por quê? Porque ele vai ser igual a n menos k mais 1, onde n é o tamanho do vetor original, o k é o tamanho da janela do filtro, do vetor do filtro, e esse mais 1 é exatamente para fazer um ajuste aqui. Nós vamos perceber para diferentes convoluções, dependendo do tamanho do filtro, o impacto que isso pode ter no resultado da saída.
Uma primeira generalização é uma convolução bidimensional, onde nós partimos pela definição do operador soma, que vai somar todos os valores bidimensionalmente, e a convolução 2D ela já passa a atuar no sentido de que o elemento mais acima, à esquerda, ele vai ser a multiplicação do filtro a partir da posição -1 pelo W e assim sucessivamente. Ou seja, para cada um desses elementos, nós vamos fazer dois somatórios, onde vai ser multiplicado um elemento de x com um elemento de W. Novamente, vamos ver um exemplo. Dado uma matriz X com n igual a 4 e um filtro W com tamanho 2, a convolução da primeira janela de X, que chamamos de x2,1, com W, ela é dada pela multiplicação desses valores aqui, que são, vamos dizer, a parcela esquerda superior, com o filtro, que é essa matriz diagonal de 1, e somado, que vai ser igual a 2. Aqui nós vemos exatamente esse processo para o exemplo, e vemos como que a convolução ela se desloca tanto para a direita, preenchendo os 3 valores, quanto para baixo, preenchendo a linha intermediária e a última linha da matriz e fechando esse processo. Em todos os casos, o procedimento é idêntico, ou seja, os valores são multiplicados par a par e depois somados. Chegamos então à convolução 3D, que ela generaliza mais ainda o processo e introduz alguns conceitos interessantes que vão ser utilizados. Então, nós temos aqui um conceito de tensor, que é muito usado na literatura, mas que na verdade ele é o quê? Ele é um filtro tridimensional, o operador de soma ele é exatamente o mesmo, assim como a operação resultante, onde nós vamos escolher um elemento da matriz X, que é multiplicado por um elemento do peso, ambos na mesma posição. Tá? Aqui nós vemos qual é a lógica da convolução, ou seja, a convolução agora ela gera não apenas uma matriz, mas ela bidimensional, mas uma matriz tridimensional. E é interessante notarmos que, independente do que seja os valores da posição, nós sempre vamos conseguir definir os valores de IJ e esse conceito de canal que dá aqui a profundidade. Então, a ideia dos subtensores ou da forma como a convolução é aplicada, ela pode sim variar, muitas vezes perdendo essa unicidade da matriz tridimensional. Isso permite, por exemplo, avaliar questões temporais. Dado um exemplo, nós temos então um tensor X 3x3x3 e um filtro 2x2x3 com o K igual a 2 e o R igual a 3. Aqui nós vemos um primeiro exemplo da multiplicação, onde nós temos os valores de X e os valores de W, e depois esses valores eles são somados, resultando no valor 5. Tá? Aqui nós podemos ver exatamente como esse valor 5 foi gerado. Vocês vejam que essa faceta de X é multiplicado com esse W, essa faceta com esse W, essa faceta com esse W. Os valores resultantes são somados e nós temos o valor 5 que é colocado aqui na resultante. Notem que unificando os valores aqui dos vários canais. O processo continua, né? Aqui nós temos mais um deslocamento, né, para a direita. Nós vamos então para o próximo deslocamento abaixo e o processo conclui, né, onde chegamos que a convolução 3D de XW, utilizando esse filtro aqui, ela vai resultar nesses valores 5, 11, 15 e 5. Bom, alguns aspectos interessantes de serem notados é que a função de ativação e a relação dela com os filtros, ela deve ser, e o viés deve ser considerado. Seja W um filtro de dimensões K por K por ml. Notem que quando nós realizamos a convolução de ZL
e W, nós obtemos uma matriz de n menos k mais 1 no nível L mais 1. Entretanto, nós ignoramos o papel do termo de viés na convolução, e seja B um escalar, nós vamos denotar o subtensor K vezes K vezes ML de ZL na posição IJ como a soma somado ao B. E o valor do neurônio é obtido pela aplicação de uma função a esse valor. Nesse caso, a função de ativação pode ser quaisquer uma das que foram tipicamente utilizadas até o momento, como identidade sigmoide, tangente hiperbólica, ReLU e por aí vai. Tá? O que a gente pode observar é que algumas possibilidades bem interessantes começam a surgir aqui nesse caso. E uma delas é a utilização de múltiplos filtros 3D que, por exemplo, podem capturar diferentes características. Vamos lá. Nós percebemos que um filtro 3D com o termo de viés dele resulta em uma matriz de nk-1 por nk-1 no nível L mais 1. Se nós desejarmos M, L mais 1 canais no nível mais 1, nós precisamos de filtros diferentes com o termo de viés independente aqui para obtermos esse valor. Isso abre a possibilidade de que nós tenhamos mais do que um filtro. Em suma, o nível de convolução toma como entrada o ZL e calcula o tensor ZL mais 1 de neurônios, seja da convolução com um conjunto com mais de um filtro, seguido pela adição do viés e o funcionamento da função aqui para fins de aprendizado. Cada filtro aplicado para a ZL resulta num novo canal e assim nós conseguimos manter alguma diversidade de canais se isso for interessante. Esse exemplo ilustra o que nós acabamos de falar. Nós temos então um tensor 4x4x2 com n igual a 4 e m igual a 2. E nós temos dois filtros, W1 e W2, ambos de 2x2, tridimensionais em 2 também, 2x2x2. Uma lógica que é interessante é que nós aplicamos esses dois valores a esses filtros e vamos obter esse valor aqui, aplicamos esses dois valores a esses filtros, vamos obter esse valor, ou seja, nós preservamos a quantidade de canais dentro da operação de convolução, sem necessariamente distorcermos o processo que estamos utilizando aqui. Bom, com isso nós terminamos esse primeiro vídeo sobre convolução e a seguir vamos detalhar o funcionamento das redes neuronais convolucionais.